O meu nome é Rui Costa Pinto, tenho muito gosto em recebê-los e agradecer a vossa presença, bem como a FNAC, que nos acolhe sempre tão amavelmente. Eu apenas me vou limitar a apresentar o livro Mudar de Vida pelo Nosso Futuro, que é uma edição da editora RCP Edições, e é uma edição muito especial, sobretudo pelo autor ter esta tão jovem idade e ter ainda a capacidade de cumprir aquilo que é um dever de cidadania que todos nós devemos assumir. Eu dispenso-me de fazer apresentações do Dr. Paulo Moraes, que é uma personalidade da política e da sociedade civil portuguesa que muito aprecio e muito amigo também é. Portanto, vamos começar com o Dr. Fernando Silva e Sousa a fazer algumas considerações e depois vamos dar a palavra ao Dr. Paulo Moraes para fazer uma apresentação e uma crítica ao livro. Muito obrigado. Boa noite e obrigado a todos por estarem aqui. Este livro nasceu uma vontade interior que extravasou para o papel, que eu senti necessidade de tomar parte ativa contribuindo com o meu capital de experiência que foi adquirido ao longo de vários anos em muitas e variadas situações, que recordo com gosto, algumas não tão boas, mas que recordo com gosto de qualquer maneira, que contribuíram para esse capital de experiência. Esse capital de experiência senti que eu não tenho o direito de ficar com ele, de mim. Naturalmente, pela lei da vida, dentro de algum tempo eu estarei a vestir o patriota de madeira, não é? Por dizer. Mas quero que fique alguma coisa e o meu único desejo é que realmente as pessoas possam, ao ler e meditar naquilo que eu digo no livro, face a situações gravíssimas que nós vivemos, das quais sobressai o emprego, que eu sinceramente vejo nisso uma calamidade que nos atingiu, mas que nós vamos ter que resolver. Não é fácil, mas vamos ter que resolver. Mas não é só isso que se trata no livro. No livro trata-se de como é que se avolumou, porque tudo começa, como tudo na vida, começa como uma nuvenzinha lá no fundo, no horizonte, e quem viveu e conhece a África sabe bem como é que essas coisas correm. Começa uma nuvenzinha, é um dia muito bonito, céu muito azul, e ao fim da tarde cai uma tempestade que destrói aquilo tudo. É assim que se avolumam os erros, uns em cima dos outros. Todos parecem pequenos, mas quando isso acontece, a crise existe. Eu estou aqui a olhar para uma amiga minha, que eu digo a certa parte do livro, que eu já estou habituado a que me chamem maluco ou doido. E ela está aqui entre nós, está-se a rir, e ela foi uma das pessoas que me chamou maluco ou doido quando eu avisei o que é que ia acontecer em Moçambique. Pouco depois, já não era nada maluco nem doido, porque aconteceu mesmo, não é? E portanto, esta, digamos, se quiserem, mais uma loucura minha. Eu faço aqui certas previsões e sugiro saídas, mas são apenas sugestões. O que eu realmente quero é que se abra um amplo debate entre os portugueses, que ponhamos termo a esta pouca vergonha e ponhamos ordem na nossa casa e que possamos viver com tranquilidade e com qualidade de vida. Essa foi a minha intenção. Tenho dito. Muito bem. Muito boa tarde a todos. Queria cumprimentar os meus companheiros de mesa, o editor e principalmente o autor, naturalmente, que é a pessoa que hoje aqui festejamos, e os presentes que tiveram o gosto de vir seguramente buscar o livro e a assinatura do autor e também alguma paciência para me ouvir nos próximos 10, 15 minutos. Eu não tenho de facto
muito a dizer sobre o livro, propriamente dito, na medida em que acho que cada um, na leitura que fizer do livro, deve reconhecer não só as ideias, mas sobretudo o próprio autor, e esta é aliás a primeira ideia que gostava de deixar. Quem não conhece o autor, como era o meu caso, que não o conhecia antes de me terem falado e de me terem desafiado para esta aventura de fazer o prefácio, quem não conhecia o autor, depois da leitura do livro, passa a conhecê-lo, e seguramente quem o conhece, depois da leitura do livro, passará a conhecê-lo muito melhor e a perceber-se de características que não se terá eventualmente apercebido antes. Aqueles amigos que estarão aqui na sala e que já leram o livro devem concordar comigo que este livro tem de facto essa carga, não sendo um livro de memórias nem uma autobiografia, nas entrelinhas estão lá as memórias e a autobiografia, e portanto tem esse mérito. Isso é um mérito que normalmente é reservado aos autores de longa data, e portanto, para ser quem faz o primeiro livro, dou-lhes meus parabéns, porque efetivamente consegue nas entrelinhas deixar para além da sua experiência a sua própria história, e isso é um mérito que poucos conseguem, e dou-lhe os meus parabéns ao autor por ter conseguido. O que é facto, e aliás eu dizia isto ao autor quando aqui cheguei, da primeira vez que li o livro, e ainda não estava ele sequer impresso, portanto no seu esboço, quando tive que fazer o prefácio, eu fiquei a conhecer o autor, e da vez, quando li já nesta forma uma segunda vez, de facto fiquei a conhecê-lo muito melhor. E esse é um aspecto importante. E quem conhece o autor, como eu conheço agora, depois de ter lido o livro, sabe que é uma pessoa que tem 3 características notáveis e que eu admiro normalmente nas pessoas com quem faço amizade. A primeira é uma pessoa com uma grande mundividência. Mundividência no sentido global, internacional, mas mundividência não é só isso. Mundividência é conhecer o dia-a-dia, saber como é que se gera um táxi, um restaurante, uma empresa. E o autor deste livro tem essa característica que eu também muito admiro. Tem mundividência nessa dupla faceta, sabe o que é gerir uma empresa, sabe o que é ter sucesso numa empresa, sabe quais são os fracassos, como se corrigem, e junta a essa capacidade uma visão estratégica e uma grande vontade. Portanto, ele foi seguramente, e ao longo, tem atrás de si uma carreira profissional de sucesso, que alicerçam dessas características. Por isso, mesmo sem o conhecer, ao ler as histórias que ele aqui nos conta, ao ler as suas ideias, percebemos que é uma pessoa com uma visão global, com vontade, com seriedade e com uma visão estratégica do mundo, que é infelizmente o que falta, nomeadamente na política, mas já lá falaremos. Um dos problemas da vida política em Portugal e nos outros países é que normalmente as pessoas só veem muito no curto prazo. Precisavam talvez todos eles jogar um pouco mais de xadrez para pelo menos anteciparem 3 ou 4 jogadas. Não sei se joga xadrez ou não, mas se dedicarem, mas de certeza absoluta que se dedicar vai ser um campeão, porque tem essa visão estratégica. Deixo-lhe este desafio de se dedicar em parte ao xadrez. Bom, quanto ao livro propriamente dito, eu focaria aqui nesta nossa conversa 3 aspectos fundamentais. O livro, como sabe, quem já o leu, digamos, tem 2 partes formais, mas do meu ponto de vista, em termos da sua importância, tem 3 partes. Uma em que se refere aqui a história da fábrica, da Firestone, depois uma segunda em que se refere ao país, mas mesmo na questão do país eu separaria em 2 capítulos, não de igual dimensão, mas de igual importância, que é a questão das ideias, das medidas, e uma terceira questão, que é a questão das contas, que vem mais na parte final do livro. E em cada um destes aspectos, o autor refere a sua experiência, mas refere a sua experiência sempre marcada por aquelas 3 características que eu falava no início. Ou seja, percebendo, e há aqui um aspecto que é marcante, há aqui uma frase que é marcante deste livro e que perpassa o espírito ao longo de todo o livro, que é: tem que haver sempre alguém a dizer que o rei vai nu. Porque quando, que é uma expressão que utiliza aqui no início do livro, se não houver em determinado momento alguém que diga que o rei vai nu, as consequências são catastróficas, como se verificou na Firestone. Na altura, foi exatamente o autor, Fernando Silva e Sousa, que enquanto quadro da Firestone disse que o rei ia nu, disse-o sem grande sucesso em termos práticos, mas pelo menos está hoje de certeza bem com a sua consciência, porque no momento em que anteviu o que se ia passar, fez aquilo que a sua consciência lhe ditava, e só por isso merece também a nossa
a nossa apreciação e a nossa gratidão, não obstante os resultados, enfim, serem depois os que sabemos. Mas essa primeira fase em que fala da gestão da Firestone, dos problemas que anteviu e da forma como se foi depreciando todo um capital, mostra também a capacidade de alguém que vê que quando há grande potencial e não há gestão, a vida depois torna-se uma desgraça. Seja a vida das pessoas, seja a vida das empresas, seja a vida dos países. Isto chama-se deitar a sorte ao lixo, que foi o que aconteceu com a Firestone. Tinha todo um potencial para ser uma grande empresa e por uma série de situações que têm a ver com os movimentos sindicais inadequados, com uma gestão desinteressada, que normalmente estava mais interessada nos interesses individuais que nos interesses coletivos, acabou por ter o resultado que teve. E aqui, exatamente com estas características de prevalência do interesse individual sobre o interesse coletivo, má gestão e pressões de grupos corporativos, passo para a análise que faz do país, que é a questão que hoje mais nos preocupa a todos, obviamente, até porque a Firestone já não há preocupação que lhe valha. E esta, a reflexão maior que eu fiz ao ler o livro, que aqui tem entre mãos, o Mudar de Vida, e é nisto que devemos mudar de vida, é sobretudo, e era a ideia que eu hoje aqui trazia, pensarmos que em Portugal temos um enorme potencial e depois o resultado é sempre uma desgraça. E o enorme potencial é, desde logo, a posição geográfica, que é única. Enfim, nós temos uma posição geográfica, somos, como todos sabemos, o país mais ocidental da Europa, mas para além disso temos uma área de mar que é 17 vezes a área de terra, portanto, entre Açores, Madeira e Portugal, temos mar, e o mar é mais valioso do que propriamente a terra, até em termos globais, como sabem. E tudo isso desperdiçamos. E depois temos um clima que é fantástico e também desperdiçamos. E depois temos imenso terreno, imensa terra, enfim, que Portugal não é um país pequeno, contrariamente ao que se diz. Em termos de que é a dimensão europeia, nós somos um país de dimensão média, se considerarmos apenas a terra, se considerarmos então o mar, somos dos maiores países da Europa, bastará ver que a Dinamarca é o que é, porque também tem uma coisa um bocado lá em cima que se chama Groenlândia, e eles tiram esse potencial. Nós aqui, por simplesmente, esquecemos tudo isso, mas voltando à questão, temos terra desaproveitada, temos pastagens esquecidas, serras abandonadas, enfim, uma desgraça. Mas depois temos também um potencial, que esse é claramente único na Europa, que é um património histórico único, em termos do que é a União Europeia. Temos o país mais antigo da Europa, com quase 900 anos, com as fronteiras estáveis, e temos monumentos abandonados, e temos castelos em ruínas, e assim sucessivamente, que noutros países seriam obviamente muito mais aproveitados. E, enfim, e é uma sucessão de potencial desaproveitado. Desde logo esse potencial único que são as pessoas. Os portugueses que nasceram em Moçambique, que nasceram no continente e que hoje já não por todo esse mundo. Os portugueses não são só 10 milhões, contrariamente ao que habitualmente se pensa, são 15 milhões. Portugueses de primeira e segunda geração, há 5 milhões, 100 e tal mil imigrados, e bastará ver que são um potencial e um capital humano de tal ordem que muitos deles fazem os países mais ricos do mundo. Bastará ver que o país mais rico da Europa, que é o Luxemburgo, tem 25% da sua população ativa constituída por portugueses. 25% da população ativa. E há outras experiências. Portanto, esse capital humano também acaba por ser desperdiçado. E depois temos a história que temos, e temos algo que também tem um valor incalculável, que é o clima social, que é também único. Em Portugal, enfim, aqueles que estarão aqui na sala, que viajaram mais, sabem perfeitamente, não vou dizer como disse o Ministro das Finanças, que os portugueses são o melhor povo do mundo, mas seguramente no plano social nós temos, de facto, algo que é invejável. Não há violência habitualmente nas ruas, como acontece em alguns países de leste, há violência naturalmente, mas perfeitamente localizada. Portanto, temos um clima social ótimo. E temos também matérias-primas. E temos iniciativa. E temos empresários que são muito criticados, mas que, apesar das condições de contexto, continuam a fazer empresas, que aliás esses é que são verdadeiramente os heróis hoje de Portugal, são aqueles que, com a carga fiscal que têm, com os empregados a ganhar menos e portanto desmotivados, com os custos de energia que têm, etc., conseguem manter as empresas vivas e chegar ao fim do mês e pagar salários e sustentar um conjunto de famílias. E portanto temos todo este potencial. Ora, quando há toda esta matéria-prima boa, de
qualidade e depois o resultado é tão fraco, o que falha é a gestão. Quando uma empresa tem boas matérias-primas, boas máquinas, boas instalações, tudo de bom, e o resultado é fraco, obviamente que a culpa é da gestão. E a gestão num país chama-se política. Portanto, em Portugal, claramente, o que está a falhar é a gestão do país, que se chama política. E este livro aborda estas questões que eu falei, e outras, naturalmente, na perspectiva dos problemas, mas também na perspectiva das soluções. O autor, aqui além não, de forma sistemática, refere todo um conjunto de soluções, propõe todo um conjunto de propostas, discute, naturalmente com umas eu concordo, de outras discordarei, as pessoas que o lerem também terão outras ideias, mas este livro tem esse grande mérito, que é sobre um conjunto de temáticas, aborda o problema, apresenta propostas e avalia também os méritos e deméritos de cada caminho de escolha, e é assim que seriamente se deve fazer o caminho, que é ver se quando tudo está a falhar, começar a avaliar os problemas e começar a tratá-los de forma sistemática. A terceira questão que eu não queria deixar de focar aqui é a questão das contas. Na página 162, uma frase que eu sublinhei, o autor diz que falar das nossas contas é falar do nosso dinheiro e isto é democracia. De facto, isto é democracia. A questão do desconhecimento das contas é talvez das questões que hoje mais me preocupa. O autor refere aqui, até com alguma piada, que consultou o Orçamento de 2012 e os números não coincidem em lado nenhum, o que para mim não é novidade, mas penso que para alguns será novidade. E o facto é que os números não coincidem, muitas vezes, entre as contas e o orçamento, e entre mapas do mesmo orçamento, deliberadamente para que seja feita uma grande confusão, para que ninguém perceba nada e para que os 70 e tal mil milhões de euros que o Estado português gasta todos os anos sejam derretidos sem que nós percebamos exatamente o que se passa. Já agora fica aqui uma nota. Quando foi assinado o memorando de entendimento com a Troika em maio do ano passado, uma das condições de execução do memorando de entendimento, que foi reiteradamente focada, era o aumento da transparência orçamental. E transparência orçamental não é nenhuma medida assim muito transcendente, é transparente, não é transcendente. Transparência orçamental é os cidadãos saberem em cada momento quais são as receitas e quais são as despesas do Estado em cada setor. E o que é facto é que estamos aqui perante uma plateia de pessoas naturalmente ilustres e letradas, e penso que a maioria não saberá em que é que o Estado português gasta mais dinheiro ou gasta menos dinheiro, e se tiverem o cuidado de tentar saber, vão ficar com algumas guidelines, com algumas ideias, mas em detalhe mesmo nunca conseguirão saber, porque de facto as contas públicas portuguesas são quase secretas. Este é um problema dramático. Hoje, enfim, reiteradamente fala-se dos juros da dívida pública, do custo das parcerias público-privadas, do custo do Serviço Nacional de Saúde, do custo da educação, e ao rigor não é ao euro, atenção, ao rigor é ao milhão de euros. Nós não conseguimos saber quanto é que o Estado gasta em parcerias público-privadas rodoviárias, não conseguimos saber quanto é que o Estado gasta no Serviço Nacional de Saúde e não conseguimos, por exemplo, perceber porque é que a maior despesa do Estado português em 2013 será serviço da dívida pública. Essa vai ser a maior despesa do Estado português em 2013, sobre isto não tenham quaisquer dúvidas. Mas mesmo eu sabendo que vai ser a maior despesa, não consigo, nem eu, que, enfim, como imaginam, tenho acesso a alguma informação mais privilegiada, saber exatamente qual vai ser esse valor. E por isso, estas últimas páginas dedicadas à transparência orçamental, convidava-os a ler, naturalmente convidava-os a ler obviamente o livro todo, mas com particular atenção perceber como é que se pode enganar toda uma população com números que são discutidos assim nas televisões a correr, que são os números do orçamento, e depois ninguém percebe efetivamente o que é que aqueles números representam, e só para terem uma ideia, um pequeno desvio numa secute das muitas cá em Portugal pode representar um pequeno desvio, tanto como custa um subsídio de Natal da função pública, 500 milhões de euros. Portanto, um pequeno desvio pode representar algo deste género. E por isso, quando nós vemos que, enfim, estamos todos a ser fustigados por impostos, os funcionários públicos perderam 2 subsídios no ano passado, esses valores dessa dimensão podem representar apenas um pequeno desvio, ou num empréstimo que foi mal como é que se diz, celebrado o contrato com a FMI ou com o Banco Europeu, enfim, o que for. E por isso as contas públicas deviam ser muito mais escrutinadas, à semelhança do que acontece noutros países. Só para terem uma ideia, nos Estados Unidos existe um site, um portal,
que se chama usacipente.gov, onde conseguem ver todas as contas da Administração Federal. Mas e naturalmente aquilo muito bem tratado, convido-os a consultar esse site. Mas atenção que não é só nos Estados Unidos. Vocês vão a Timor, portanto esse país que não é propriamente um país de primeiro mundo, e existe um site, que também se chama Portal da Transparência de Timor, onde se vê todos os dias quais são as despesas e as receitas que faz o governo timorense. Não por acaso, há 6 meses atrás, a Ministra da Justiça de Timor, por questões de corrupção, foi acusada, portanto, tiraram-lhe a imunidade parlamentar, foi acusada e foi condenada num caso de corrupção. Eu pergunto se nós não gostaríamos de estar como Timor, que já está no ponto em que os ministros já podem ser acusados e até presos por questões de corrupção. E por isso, esta questão das contas é uma questão que ocupa uma pequena parte do livro, mas a que eu dou particular importância, porque é uma questão com que todos nos devemos preocupar, porque se é verdade que cada um de nós se preocupa quando chega ao fim do mês e vê que paga mais X% de IRS, tem que perceber que esse mais X% de IRS pode estar a ser motivado apenas porque um contrato, uma parceria pública-privada no Alentejo ou no Norte, ou seja onde for, foi mal assinado e permite uma flutuação que dá mais 200 milhões de euros a uma determinada concessionária. Por isso, chamava a atenção para esta última parte. E era com estas notas, no fundo, isto é um manual de gestão privada no que diz respeito à Firestone, de gestão pública no que diz respeito às ideias que deixa sobre o país, e esta parte final das contas tem a ver com rigor que, naturalmente, quem tem a mundividência que tem o Dr. Fernando Silva e Sousa, que tem a visão estratégica que tem, quem tem essa visão estratégica, essa mundividência e essa seriedade, é uma pessoa que seguramente defende o rigor nas contas e por isso também resolveu trazer este livro. Por isso, além de os convidarem a ler o livro para conhecerem melhor o autor, convido-os a ler o livro, não tanto para concordarem com as ideias que cá estão, mas para refletirem em cima das ideias que ele nos propõe. Muito obrigado. Bem, não há livro sem debate e nunca poderá haver livro sem debate. Portanto, aproveitando aqui alguns minutos ainda, se alguém quiser colocar na questão, ao autor ou ao Dr. Paulo Moraes, faça favor. Caso contrário, podemos passar aos autógrafos, que eu vejo muita gente aí com livros. Então, muito boa noite, muito obrigado mais uma vez, obrigado pela vossa presença.